Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Amém? Tão bom estarmos aqui, a louvar o Senhor. E agora vamos à sua palavra. Amém? E eu gostava de vos convidar a ir abrindo Marcos capítulo 8. E hoje é a 27ª mensagem neste precioso Evangelho de Marcos. Vamos a meio, mais ou menos, deste livro. E se contarmos com a excelente pregação do pastor Daniel Lopes, que esteve aqui connosco em julho, será a 28ª, porque ele fez esta rasteira de aproveitar a nossa linha de disposição. E foi maravilhoso. Foi uma mensagem fantástica que Deus trouxe à nossa vida e, de facto, certamente que aproveitamos muito daquela cura daquele homem que era surdo gago. E Deus realmente tem falado à nossa vida. Hoje vamos avançar e vamos ver um milagre maravilhoso que Jesus fez na segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Então, Marcos capítulo 8, vamos ler somente os 10 primeiros versículos, os 9 primeiros versículos. Se não se fosse pedir muito, eu gostava de vos convidar para ficar de pé, que eles pudessem naturalmente. E diz assim a palavra do nosso Deus: naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem adiante. Comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Vamos orar. Paizinho querido, estamos aqui na tua presença, agradecidos por tanto que já nos tens trazido esta tarde, Senhor. Mas queremos agora rogar pela ação do teu divino Espírito Santo para que realmente ele venha falar à nossa vida e que ele possa falar-nos de forma a nos despertar, Senhor, para confiarmos mais em ti e depositarmos as nossas necessidades aos teus pés e confiarmos na tua maravilhosa provisão. E entregamos desde já tudo isto em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. É bom lembrar que Mateus e Marcos registram de forma muito clara 2 multiplicações dos pães. E como nós estamos a acompanhar Marcos, já vimos a primeira, esta é a segunda. E na primeira multiplicação, que está registada em Mateus 14 e Marcos 6, que foi próximo de Betsaida, 5.000 homens foram alimentados, cerca de 25.000 pessoas, porque não foram contadas as mulheres e as crianças, e foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes, e 12 cestos relativamente pequenos ali foram recolhidos dos pedaços que sobejaram. Nesta segunda multiplicação, que está registada também em Mateus 15 e aqui em Marcos 8, ela foi realizada em Decápolis e cerca de 4.000 homens são saciados com 7 pães e alguns peixes. Não sabemos quantos foram. E no final foram recolhidos quantos cestos? 7 cestos grandes. 7 cestos grandes aqui foram recolhidos. E surge logo uma pergunta inicial nesta meditação, nesta pregação que nós estamos aqui a ter.
Porque é que Jesus fez questão de registar, e porque é que Marcos também fez isso, e Mateus, este milagre duas vezes? E é de uma forma tão idêntica que ele aconteceu. Eu gostava de dar alguns comentários introdutórios, iniciais, neste sentido. Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que alguns estudiosos pensam que foi apenas um milagre que foi desdobrado em dois milagres, em duas versões. Mas eu penso que isto é facilmente desmontado e está errado, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que existiram dois milagres. Acompanhem comigo Marcos capítulo 8, versículo 17 até ao 21, e vocês vão verificar que Jesus, eles estavam ali a razoar, que não tinham trazido pão, no seguimento deste milagre, falando acerca do fermento dos fariseus. Jesus estava a falar de outras coisas. E então Jesus diz no versículo 17, Jesus conhecendo isso, disse-lhes: por que razoais que não tendes pão? Não consideraste nem compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? E a resposta é sim. Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? E não vos lembrais quando parti os 5 pães entre os 5.000 e quantos cestos cheios de pedaços levantaste? E disseram-lhes 12. E esta é a primeira multiplicação. E depois no versículo 20 disse Jesus: e quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Eles disseram-lhe 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Então o próprio Senhor Jesus, para além dos pormenores serem diferentes nos dois milagres, nas duas multiplicações, portanto não podemos dizer que foi só uma, foram efetivamente duas. João só registra uma, é verdade, e Lucas também, mas nós vemos aqui em Mateus e em Marcos as duas muito claramente reveladas. A segunda coisa que eu gostava de dizer, ainda em jeito de introdução, é que, embora eu não creia que tenha sido a motivação porque Jesus fez este milagre segunda vez, mas ele também serviu para eliminar as dúvidas de alguns céticos que, quando ouviram dizer: olha, Jesus multiplicou lá no deserto muitos pães e toda a gente se alimentou e sobraram muitos cestos, 12 cestos. E alguns pensaram assim: não pode ser isso. Pessoas a multiplicar pães, isso não dá. Isso não acontece. Então esses céticos agora, alguns deles talvez até acompanharam Jesus, talvez não, mas ouviram também falar de uma segunda multiplicação. Há muita gente que duvida do poder de Jesus. É verdade ou não é? É. Mas alguns céticos realmente ouviram da primeira e não acreditaram, e Jesus então fez a segunda. A primeira multiplicação aconteceu em terras de Israel. A segunda em território dos gentios. Jesus, lembram-se, foi passar férias lá para o norte e queria sossego. Alguns também já foram para o norte fazer grandes viagens e agora retornaram. Alguns ainda estão em viagens, alguns ainda estão em férias, outros vão de viagem, se Deus permitir, amém? Mas a realidade é que as multidões acompanharam Jesus. Jesus tinha feito a primeira multiplicação em território israelita. E a segunda multiplicação dos pães e dos peixes foi feita em território de gentios. Jesus, então, aqui, de uma forma indireta, está a demonstrar que a sua mensagem e a sua provisão também são para os gentios. E, num certo sentido, para todos. Não é? A sua provisão não foi só para os judeus, mas para todos os povos. A sua mensagem quer alcançar todos os povos, todas as nações. Amém? Mas penso que a principal razão porque Jesus fez este segundo milagre, para encerrar esta introdução, que já vai longa, e sobressai diretamente do texto, nós vemos isso claramente do texto, não é preciso inventar, não é preciso pensar muito. A grande razão porque Jesus fez este milagre foi a profunda compaixão que Jesus tinha e teve por aquela grande multidão que o acompanhava. E é sobre isso que vamos meditar em cada versículo agora. Logo no versículo 1 diz que há uma grande multidão
que acompanhava Jesus. E já falamos que Jesus fugiu das multidões para Tiro e Sidom, lá na Fenícia, mas parece que as multidões não fugiam de Jesus. E agora já não eram só judeus que acompanhavam Jesus, eram mesmo gentios, que ouviram falar do seu poder. Jesus então está em território estrangeiro, fora de Israel, talvez perto de Decápolis. O Senhor tinha sido rejeitado pelos seus, vimos isso, lá em Nazaré e em Cafarnaum. Ele veio para os seus e os seus não quiseram nada com ele. E Jesus então foi para fora. E é interessante que nós vemos aqui os judeus a seguirem-no de forma efusiva, de forma apaixonada. Andaram 3 dias com ele, não o largavam. Uma grande multidão. Talvez 20.000 pessoas. E então Jesus, vendo aquela multidão, chama os seus discípulos e no versículo 2 e 3, nós vemos que Jesus diz aos seus discípulos: olha, tenho grande compaixão de toda esta gente. Porque estão comigo há 3 dias e não têm que comer. Se eu os mandar embora com fome, talvez no caminho eles vão morrer, vão desfalecer. Porque alguns moram longe. Então vemos aqui, percebemos o grande amor, a grande compaixão de Jesus pelas pessoas que estavam ali. E aquilo que fez fazer este milagre acontecer foi precisamente a grande compaixão do Senhor Jesus Cristo. E notem que Jesus aqui não está só preocupado com as necessidades físicas das pessoas, ou seja, as necessidades espirituais, quer dizer. Ele está preocupado com as necessidades físicas, com a fome deles, com a necessidade que eles tinham de se alimentarem. Jesus estava atento às suas necessidades. Ao contrário, talvez, do que alguns santarrões, perdoem-me a expressão, pensam, Jesus não está só preocupado com as nossas necessidades espirituais. Ele está preocupado com as nossas necessidades físicas, com as nossas necessidades mentais, emocionais, aquilo que nós desejamos e queremos. Jesus preocupa-se com isso também. Ele está atento. Ele quer cuidar de cada um de nós. Ele deseja suprir não só o nosso espírito, mas a nossa alma e o nosso corpo. Os irmãos estão a acompanhar até aqui? Sim, amém. Mas falando da compaixão, que é a palavra central deste texto e desta mensagem, a compaixão, que é uma emoção muito forte, que se traduz num sentimento de empatia, de amor, de misericórdia, que normalmente procura aliviar o sofrimento alheio de quem está a sofrer, e a pessoa sente compaixão. É mais do que ter pena. É mais do que ter pena, compaixão. Nós às vezes passamos por uma pessoa que está estendida na rua e temos pena. Isso não é propriamente compaixão. Nós vamos ver que a compaixão leva à ação. Leva a uma atitude. O termo no Novo Testamento está ligado à ideia de sentir as entranhas a mexerem-se, a revolverem-se. Não sei se já aconteceu isso convosco, mas nós vemos uma situação que nos revolta tanto, que mexe tanto connosco, que nós parece que sentimos cá dentro qualquer coisa. Parece que o nosso coração vai explodir. Não é? E é isso que o texto, quando diz que Jesus sentiu uma profunda compaixão, é isso que está aqui a verificar-se. Algo dentro de Jesus se mexeu. Porque Jesus era um homem perfeito. Nós sabemos isso. Jesus teve emoções. As suas emoções eram perfeitas também. Jesus não era indiferente ao sofrimento humano. Nunca foi. Jesus não era indiferente à sede e à fome daqueles que o acompanhavam. E Jesus sentiu algo lá dentro a mexer-se. Foi compaixão. Bem, a compaixão foi uma das marcas do ministério de Jesus e a marca do próprio Jesus. Jesus, vendo uma grande multidão, numa ocasião, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Noutra ocasião, por causa da sua grande compaixão, na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus diz que o Senhor curou muitos enfermos ali. Quando trouxeram um leproso a Jesus,
em Marcos capítulo 1, diz o texto que ele, movido de uma grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: "Ser limpo." E aquele homem ficou limpo. A compaixão de Jesus fazia-o curar, operar sinais e maravilhas. Quando morreu aquele filho da viúva de Naim, o Senhor, vendo aquela mulher chorosa, vemos ali que, movido de íntima compaixão por ela, ressuscitou-lhe aquele filho. Quando trouxeram também em Jericó aqueles dois cegos que gritavam, Jesus, cheio de compaixão, curou-os também. Mas na nossa passagem, nós vemos aqui que esta compaixão de Jesus fez ele não despedir aqueles homens. Alguns iriam morrer, iam desfalecer, e Jesus virou-se para os discípulos e perguntou-lhe quantos pães eles tinham. E nós vemos aqui, vamos ver que esta compaixão de Jesus gerou pão. E foi também a causa primária da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Lá em Marcos 6,34, vemos que ali também Jesus sentiu compaixão. Esta compaixão foi então multiplicada. Compaixão multiplicada. Não foi só o pão, foi multiplicado. Foi a compaixão de Jesus que se evidenciou aqui. Os discípulos responderam a Jesus com verdade que naquele deserto eles não tinham meios humanos para suprir as necessidades daqueles 4.000 homens, talvez 20.000 pessoas. O Senhor ainda lhes perguntou quantos pães tinha e eles disseram 7 e alguns peixinhos, mas os seus olhos estavam fechados, irmãos. Eles parece que já não se lembravam que Jesus tinha feito a primeira multiplicação. Nós também somos assim. Esquecemos tão facilmente os milagres que Deus faz na nossa vida. É verdade ou não é? É verdade. Deus já fez tantas coisas na nossa vida, mas nós lembramos-nos mais das coisas negativas do que as grandes coisas que Deus tem feito em cada um de nós. E eles parece que já se tinham esquecido. É verdade que na nossa força e poder nada podemos fazer. Aqueles 7 pães não valiam de nada para suprir as necessidades daquele povo. Mas o pouco que nós temos colocado nas mãos de Deus pode abençoar muitas vidas. Amém? Tu podes dizer, eu sou uma pessoa que não tem grande instrução, eu até nem percebo muito bem as pregações do Jorge, eu até nem percebo muito bem muitas das coisas que eles cantam, eu sou pobre, eu sou fraco, eu não posso fazer nada. Mas deixa-me dizer-te isso, o teu pouco, aquilo pouco que Deus te tem dado, Deus pode transformar em muito e alcançar muitas pessoas. Aquilo que Deus quer usar é o teu pouco, não é o teu muito. Então Jesus virou-se para a multidão e para os discípulos e disse para se sentarem no chão. Tomou aqueles 7 pães, diz o versículo 6 e 7, que ele partiu os pães, deu graças e aconteceu ali o grande milagre da multiplicação. Mais uma vez. Depois também deu graças pelos peixinhos, multiplicou-os e mandou os discípulos certamente distribuí-los. O deserto não tem pão, o deserto não tem peixes. No deserto há pouca coisa. Mas nem o deserto, nem as impossibilidades humanas impediram Jesus de realizar grandes coisas. Jesus é poderoso. Amém? Ele pode. E nós vemos aqui, irmãos, que aqueles homens e aquelas mulheres, aquelas crianças comeram. Elas alegraram-se, elas há 3 dias que não comeram. Eu não sei quantas pessoas já tiveram 3 dias sem fome. Com fome. Já alguém teve 3 dias com fome? Sem comer? Talvez em jejum? Porque graças a Deus ninguém. 2 dias, alguém já jejuou 2 dias? Ninguém. 1 dia, de certeza, alguém já esteve, não é? Graças a Deus. Irmãos, ao final do dia, aquilo, se vier um pãozinho, já marcha, certo? Embora depois de um tempo parece que já perdemos a fome, não é? Mas a realidade, irmãos, é que
passado algum tempo, a minha avó era muito pobre e ela, na sua pobreza, tinha uma casa antiga e ela passou fome, de facto. E a avó da parte da minha mãe. E ela olhava para aquelas paredes de barro que se estavam quase a desfazer e ela disse que lhe às vezes apetecia pegar naquele pedaço de barro e comer, porque aquelas paredes lhe pareciam côdea de broa. Sabem o que é broa? Sabem. E ela queria arrancar aquilo. É verdade ou não é? Mas graças a Deus nós estamos numa sociedade que ultrapassou isso. E é importante, irmãos. As nossas crianças hoje, quando falamos de fome, elas não sabem bem o que é isso. Às vezes ainda falta 10 minutos para a refeição e elas dizem, eu estou cheio de fome. Mas isso não é bem fome, pois não. Há pessoas que não aguentam estar muito tempo sem comer. Eu conheço pessoas assim e começam a desesperar. Mas isso não é verdadeiramente fome. Isso é apetite, é vontade de comer. Porque fome verdadeira, irmãos, é só depois de um tempo. Mas graças a Deus que nós vivemos tempos em que aparentemente não há assim necessidade de fome e nem de falta de alimento primário. Mas esta gente tinha, e quando chegou aquele pão e aqueles peixes, e deixem-me dizer uma coisa em relação aos peixes, irmãos. Quando nós imaginamos que o Senhor multiplicou peixes, aquilo provavelmente não foi peixes vivos que começaram ali a brotar. Não, irmãos. Os peixinhos que estavam ali já eram provavelmente salgados, preparados para serem comidos. Eram peixinhos preparados para serem ingeridos. Não é? Ninguém anda com peixe há 3 dias para depois ir assá-lo. Nada disso. Aquele pão estava salgado, assim como há algum tempo salgavam as carnes para conservar, então os peixes vinham dessa forma. Não é? Já vinham preparados para serem comidos. E eu creio que o milagre aconteceu nesse sentido, não é? Jesus multiplicou ali aquele peixe no sentido de comer logo. Estiveram a fazer ali, vamos fazer aqui uma fogueirinha para assar o peixinho. Isso é para filmes. Não, Jesus deu a ração completa. O menu veio já completo. Não era Mac menu, era peixe menu. Muito bem, vamos avançar. Irmãos, e o Senhor deu graças e tudo aconteceu. Aquele relato termina dizendo, no versículo 8, que todos comeram e saciaram-se. E os pedaços que sobejaram levantaram 7 grandes cestos. Não houve ali fome. Toda a gente comeu. E quando a abundância chegar à tua vida, não desperdices. É o que nós percebemos também dos 7 cestos que foram recolhidos. Hoje é o contrário, deita-se muita comida fora. Restaurantes estragam comida. Muitas casas há um desperdício de comida. E é um problema sério até, porque vai originar desperdício. E ninguém gosta de comer comida requentada. Alguém gosta? Tirando o bacalhau no Natal, não é? Mas isso é uma exceção. Mas normalmente ninguém gosta. Mas às vezes, irmãos, tem que ser. Não é? Temos que levar as sobras para comer no outro dia. Há pessoas que não comem sobras passado muitos dias. Mas eu sei, eu também não gosto muito. Mas às vezes tem que comer. O que acontece aqui, irmãos, é que quando a abundância chegar à tua vida, não desperdices. Mas guarda, porque pode vir a fazer-te falta. Congela. Hoje temos os congeladores. Ou então, melhor, partilha. Porque essa é a lição do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não deixou lá aquele pão estendido no deserto. Mandou recolher aquele pão. E agora vamos a algumas lições, irmãos, e aplicações para encerrar esta nossa pregação. A primeira grande lição, irmãos, que esta passagem está aqui a dizer: Jesus está em território estrangeiro. A maior parte das pessoas que o acompanham são estranhas a Israel. Israel odiava aquela gente. E a primeira grande lição é esta: Deus ama a todos e não faz distinção de pessoas, nem de raças.
Quando os judeus estavam com fome, Jesus multiplicou os pães e os peixes. Quando os gentios estavam com fome, Jesus multiplicou de igual maneira. Jesus ama a todos. E às vezes é isto que nós não entendemos. Parece que Jesus só ama os bonzinhos. E eu não sei bem o que é isso. Mas não, Jesus ama os piores pecadores. Aqueles que não querem nada com Ele. Jesus ama a todos e morreu por todos. E multiplicou os pães da mesma forma. Há uma passagem de J. Ryle que eu gosto muito, que eu gostava de ler agora. E ele, comentando esta passagem, estes versículos, ele diz assim: o Senhor compadece mesmo daqueles que não fazem parte do seu povo, aqueles que não têm fé, que estão sem a graça divina, os seguidores deste mundo. Jesus mostra-se terno para com eles, embora eles não o percebam. Ele morreu na cruz por eles, embora se importem pouco com o que ele realizou na cruz do Calvário. Jesus está disposto a acolhê-los graciosamente e a perdoá-los gratuitamente se eles se arrependerem e crerem nele. A segunda coisa que eu gostava que vocês pensassem, para além de que Jesus ama a todos, é que nestes dias de tanta fome espiritual, hoje talvez não tenhamos em Portugal tanta fome física, mas a fome espiritual é muita. E em dias de tanta fome espiritual, a compaixão precisa ser multiplicada. E por quem? Por nós, irmãos. Precisamos ser gente de compaixão. Os cristãos, os evangélicos, precisam ser pessoas conhecidas pela sua compaixão, pelo seu muito amor. Que possamos estar atentos às necessidades físicas, às necessidades emocionais, às necessidades, sobretudo, espirituais, também das pessoas. Deus quer usar o teu pouco para fazer muito. E as nossas atitudes de compaixão, elas evidenciam que o amor de Deus está em nós. Porque, irmãos, se nós passamos por uma necessidade e alguém que está a precisar de uma mão, de um abraço, de um pão, e nós viramos as costas, como é que o amor de Deus está na tua vida? Então nós precisamos estar sensíveis às necessidades das pessoas de igual forma com que Jesus também estava. Deus quer usar as tuas mãos. Deus quer usar o teu pão. Deus quer usar as tuas vocações. Deus quer usar os dons que te tem dado. Deus quer usar-te para a honra e glória do seu nome e também para ajudar a suprir as necessidades daqueles que te rodeiam. A terceira coisa que eu gostava de aplicar, irmãos, é que quando andamos com Jesus, nós podemos ter lutas, nós podemos ter dificuldades e até passar 3 dias sem comer. Foi o caso daquele povo. Mas Deus, na altura certa, Ele vai suprir as nossas necessidades. E que possamos ter a fé do apóstolo Paulo, irmãos. Aquela fé do apóstolo Paulo que mesmo estando prisioneiro, mesmo estando preso, ele diz aos Filipenses, Filipenses 4,19, abram comigo, por favor, Filipenses 4,19. Esta fé do apóstolo Paulo precisa ser a nossa, que acreditava no Deus que supre, no Deus soberano que cuida, no Deus que está atento às necessidades. E diz, o meu Deus, 4,19, o meu Deus, diz Paulo, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E é interessante que se nós víssemos aqui o contexto, Paulo está grato pela oferta que eles tinham dado a ele, estando preso. E por causa também daquela oferta dos filipenses, da igreja, Paulo diz que Deus vai suprir as necessidades deles também. Então, irmão, Jesus é poderoso para suprir as tuas necessidades, sejam elas quais forem. E não só as tuas necessidades, mas daqueles que estão à tua volta. E mais, Deus às vezes surpreende-nos da forma maravilhosa.
surpreendente da forma admirável como Ele vai suprir as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Este segundo milagre de Jesus é uma lembrança que Jesus pode repetir as coisas grandiosas que fez anteriormente. Amém? Irmãos, Deus registou pelo Espírito Santo, usando o evangelista Marcos, este segundo milagre, para também nos lembrar de que as coisas do passado grandiosas que aconteceram, até na nossa igreja, podem acontecer de novo e maiores até. Amém? É isso, irmãos. Esta repetição de milagre não é para nós, eu já li isto, eu já conheço isto. Não, irmãos. É para o Espírito Santo nos lembrar que as coisas grandes que Deus fez no passado pode reproduzi-las novamente hoje. Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso, irmãos, para concluir, entrega hoje as tuas necessidades ao Senhor, sejam elas quais forem. Se forem necessidades físicas, estás a passar por uma doença, um problema sério de saúde, entrega ao Senhor. Ele é poderoso para curar, para suprir, segundo a sua vontade, claro. A tua necessidade é uma necessidade emocional, é uma necessidade de um abraço, entrega isso ao Senhor. A tua necessidade é uma necessidade espiritual, entrega ao Senhor a tua necessidade. Porque Ele é o Deus que supre as nossas necessidades. E Ele não é indiferente às nossas lutas, aos nossos anseios, aos nossos desejos. Se for da sua vontade, Ele supre tudo aquilo que nós precisamos. Por isso, irmãos, confiemos neste Deus provedor, neste Deus que supre, neste Deus que abençoa gente que até nem quer saber dele. Gente que até nem está dentro do seu plano, muitas vezes, mas que Deus vai abençoar. Lembremos que Deus é um Deus gracioso, é um Deus amoroso e Ele está contigo e Ele quer te abençoar. Que o Senhor nos abençoe.